Estamos vivendo a Semana Santa, estamos vivendo os dias que antecedem a Páscoa e eu filmei algumas das coisas que a gente tem feito aqui em casa para celebrar essa data. Começando com uma receita de torta de bacalhau deliciosa que é perfeita para a sua comemoração de Páscoa. A receita completa, detalhada, com todas as quantidades, está aqui linkada na descrição desse vídeo para vocês. Aqui os dias têm sido de cozinha junto com crianças, ao redor, pedindo coisas, brincando, e eu, na verdade, acho muito gostoso viver esse tempo. Para o recheio, eu refoguei cebola, alho, tomate e o bacalhau já cozido e desfiado, e depois adicionei farinha, manteiga e leite para engrossar e fazer um recheio cremoso. Para temperar, sal, pimenta do reino e noz moscada, além de salsa fresca picada. A massa é amanteigada, crocante, tradicional, e você começa com manteiga gelada sendo cortada no meio de farinha de trigo. E aí eu gosto de usar esse utensílio para fazer isso, mas você pode usar a mão se você for trabalhar rápido ou faquinhas. A ideia é que a manteiga fique em pequenos pedacinhos envolvida com farinha, formando essa farofa grossa com gruminhos de manteiga. Daí você vai adicionar um pouco de ovo, água gelada e um pouquinho de vinagre branco, e isso vai fazer a massa. Você só vai juntar isso para fazer a massa, você não vai ficar sovando nem nada disso, porque a gente não quer uma massa de pão, a gente quer uma massa crocante de torta. Só junta isso e aí você coloca no papel manteiga, no papel filme, num saquinho plástico e coloca na geladeira por 1 hora para que a manteiga gele de novo e você tenha uma massa super crocante na hora que você assar. Se você já tentou fazer massa de torta em casa e não deu muito certo, provavelmente foi porque você trabalhou demais a manteiga e ela derreteu naquela primeira etapa, ou você sovou demais a massa e aí desenvolveu glúten e aí a massa não ficou bacana porque você bateu como se fosse um pão, também é um erro. Ou terceiro, você tentou abrir a massa e colocar ela na forma com ela ainda meio quente, não estava completamente gelada, você apressou esse processo de deixar ela na geladeira. E não adianta, não pode apressar, porque a manteiga precisa endurecer de novo nessa massa para você conseguir abrir ela de uma forma legal. Daí, quando você dominar essa técnica, você vai ver que, na verdade, é super fácil fazer tortas salgadas, doces e quiches. Isso é massinha? Massa de torta mesmo. Cerca das coisas, tá bom? Mas como é que eu posso ajudar você? Deixa eu fazer a tampinha agora. Em cima da torta? Tempero, né? Temperou a torta, filho? Não, Temperou a torta com aqui, ó. baunilha, com especiarias raríssimas. Desculpa. Vai ser um acidente. Tudo bem. Vai ficar mais gostoso agora a torta, filho. Eu queria terminar de fazer essa torta sozinha nesse dia, já estava de noite, eu tinha começado durante o dia. 2 dos meus filhos estavam dormindo, mas o Aurélio ainda estava acordado. E ele logo falou que ia pegar a massinha dele para me imitar, porque eu não estava deixando ele me ajudar. Quando ele falou isso, é claro que eu me derreti, falei para ele subir na cadeira e cozinhar comigo. E aí eu aproveitei a melhor parte de cozinhar, que é justamente as conexões e os relacionamentos que a gente cria, ou enquanto a gente está cozinhando, ou quando a gente está servindo e a pessoa está comendo junto com a gente. E agora que eu edito esse vídeo e olho esses momentos que eu tô vivendo com os meus filhos, eu entendo o quanto eles são preciosos e como eu preciso diminuir o ritmo e parar para ensinar meu filho como entrelaça a tampinha de uma torta. E isso é muito mais importante do que terminar o meu trabalho mais cedo e dormir mais cedo, sinceramente.
Eu acho uma grande bênção como os relacionamentos humanos moldam a gente, tanto o relacionamento entre mãe e filho, esse cuidado sacrificial, esse parar de fazer o que é interessante para você para poder fazer o que é interessante para outra pessoa, esse sacrifício. Às vezes ele é pequeno, como parar e fazer a torta junto. Às vezes ele é maior, como passar várias noites de sono acordado. Às vezes ele ainda é maior, como, por exemplo, passar por um trabalho de parto, deixar o seu corpo ser todo modificado durante a gestação. A maternidade tem desses sacrifícios. E todos os relacionamentos humanos têm sacrifícios no casamento, entre marido e mulher, tem sacrifícios no relacionamento pai e mãe e também de filho para pai, tem sacrifício entre irmãos, tem sacrifício entre amizades. É quando você deixa de fazer o que é melhor para você, o que vai te dar prazer e felicidade, e faz o que é melhor para o outro. É servir. Todos os relacionamentos humanos, aqueles que vale a pena viver, todos os relacionamentos profundos que valem a pena serem vividos, os mais valiosos, eles requerem da gente sacrifício e serviço, que é uma palavra que as pessoas costumam desprezar, mas é uma palavra que eu amo. Sabe por quê? Porque foi o serviço de Cristo na cruz que me salvou e que me deu vida. Foi esse serviço dele, sacrificial, de dar a sua própria vida em resgate por muitos, que mudou tudo para mim e para todas as pessoas que invocarem o nome do Senhor. O versículo que eu tenho decorado com as crianças e em família essa semana é justamente esse. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A gente começou uma nova tradição de Páscoa esse ano, que é fazer um vitral na janela com tinta guache. A gente faz todos os formatinhos com fita crepe, a cruz e depois o padrão do vitral meio aleatório em volta da cruz e pinta tudo. Todos nós nos divertimos muito. Pega ela. Papai, olha o que eu tô... Acredite em mim, essa próxima parte do vídeo não foi feita pra te chocar, especialmente se você for vegetariano. Eu não estou fazendo isso pra te chocar, ok? Mas a gente vai cozinhar coelho. E não era pra ser coelhinho da Páscoa, cozido no dia da Páscoa, tá? Não é essa minha ideia de jeito nenhum. Isso foi uma coincidência. O Matheus tinha me pedido para fazer coelho, tinha comprado o coelho e a gente tinha descongelado. E bem no dia que a gente ia servir essa torta de bacalhau, que era o dia que a gente ia filmar esse vídeo de Páscoa, o coelho estava lá descongelado, esperando para ser preparado. E eu falei, vou ter que preparar esse coelho hoje e vamos gravar. E é isso, e vai fazer parte do nosso vlog de Páscoa. Apesar de eu saber que a maioria das pessoas não vai querer cozinhar coelho, muito menos no dia da Páscoa. Mas eu resolvi fazer essa receita, que é uma receita belga de coelho cozido junto com ameixas e cerveja preta. Então eu vou te ensinar a fazer, mas saiba que você não precisa fazer com coelho, você pode fazer com frango também. Eu mesma não acho que a gente vai comer coelho novamente tão cedo, porque é uma carne muito cara para a quantidade que vem de carne no osso. Tá vendo que ela é bem magrinha, assim, quase não tem carne, é mais o osso mesmo. E não tem um sabor tão diferente, então eu faria essa mesma receita com frango de novo e não com coelho. Você começa grelhando a sua carne temperada com sal. Depois você tira ela douradinha e na mesma panela você coloca um pouco de cebola para dourar e alho e um pouco de farinha. Depois você retorna o seu coelho ou o seu frango e adiciona cerveja escura, um pouco de água ou caldo de vegetais ou caldo de alguma carne e você coloca também algumas ervas, louro, tomilho, alecrim para cozinhar junto. E aí você vai deixar cozinhando aí por uns 50 minutos até que a carne esteja saindo do osso, desmanchando, bem macia.
Quando estiver faltando entre 15 e 20 minutinhos para ficar pronto, você adiciona a sua ameixa que você deixou de molho com um pouco de água quente, né? Ela hidratando na água quente, e termina de cozinhar o seu coelho ou o seu frango. Fica um molho bem agridoce, com um sabor bem delicioso. O molho foi bem gostoso, tanto que a gente acabou comendo o coelho nesse dia, o que deu pra comer, que não era osso, né? A gente comeu a carne toda, não rendeu muito, mas ainda tinha muito caldo. E aí eu fiz frango, coxa de frango, e usei esse caldo, esse molho, junto com a coxa de frango, a gente comeu no dia seguinte. E ficou bem gostoso. Se você quiser se aventurar e preparar um coelho também, eu vou deixar a receita toda aqui embaixo na descrição. Mas eu acho que você vai gostar de fazer isso com frango, fica bem gostoso. É um molho bem legal. Eu gosto de preparar coisas diferentes para minha família, não só porque eu e o Matheus somos aventureiros em relação à comida, mas porque eu quero que meus filhos sejam também. Então, mesmo pequenininhos, eles podem experimentar coelho. Umas 3 semanas atrás a gente comeu rã, e a gente tá sempre fazendo vegetais diferentes e receitas diferentes e temperos diferentes de culinárias diferentes. Como, por exemplo, essa receita que é da Bélgica, para expandir o paladar deles e criar meninos que gostem de experimentar, que gostem de comer, que não tenham preconceito com os alimentos. E eu sei que se no futuro eles quiserem parar de comer coelho, nunca mais comer coelho, mãe, por que comer coelho? Tudo bem, mas agora eu tô incentivando eles a serem aventureiros no paladar deles. De volta às receitas para fazer na Páscoa, se você não quiser cozinhar o coelhinho, se você não gostar de peixe, eu tenho uma receita que todo mundo vai amar, que é essa babka de chocolate. É uma rosca de chocolate e a gente vai fazer ela em formato de cruz. Cozinhar com crianças é de fato muito divertido, mas também pode ser um pouco estressante, especialmente quando você tem um objetivo, como enrolar perfeitamente essa rosca, cortar ela e fazer no formato de cruz. Então, nesse dia eu acabei fazendo do jeito que dava, a cruz não ficou perfeita. Inclusive, eu percebi que a gente precisava fazer alguns ajustes, deixar a rosca na geladeira para cortar melhor e fazer o formato melhor. Então, nesse dia eu fiz com as crianças, mas depois eu gravei de novo para vocês, sem a confusão das crianças tentando puxar a massa e comer o recheio e cantando, que é uma delícia, mas eu queria apresentar uma rosca bonita para vocês, então eu regravei. E Martim, tô vendo isso aí, hein, filho? Tá comendo cru. Eita, Martim, isso não se come cru não, filho. Não pode não, né? Pra que você tá cortando? A nossa primeira rosca ficou muito gorda, ficou muito cheia e muito gostosa, né? Mas não ficou assim muito estável. Mesmo assim, os meninos gostaram muito, tanto dela crua, como vocês podem ver, né, no vídeo, quanto dela assadinha. Aí ela já tá toda desmontada, mas a receita tá toda aqui embaixo pra vocês e eu vou mostrar o passo a passo. Mas saiba que é aquela mesma massa do cinnamon rolls que eu faço, só que com o recheio de chocolate, que é uma mistura de chocolate derretido com cacau, um pouquinho de açúcar e manteiga. Com certeza não é uma receita para o dia a dia, mas para ocasiões especiais, como por exemplo para celebrar a Páscoa. Então a gente começa fazendo a massa agora sem crianças, para vocês entenderem tudo direitinho. Para preparar essa massa, você vai começar fazendo uma esponja, que é misturando o leite com um pouquinho do açúcar, a farinha da receita e o fermento biológico seco em pó, né? O
fermento biológico seco instantâneo. E aí você vai deixar essa misturinha ali por uns 10 minutos, 15 minutos e vai formar uma esponja. Ela vai começar a borbulhar e você vai ver que o seu fermento está funcionando. Se ela não borbulhar, se não tiver nenhuma atividade, então ou o seu leite estava muito quente, ele tem que ser morno, ou o seu fermento está vencido, não está funcionando e você tem que começar de novo. E aí é uma boa coisa que você fez, né? Que você não está jogando fora a receita toda, só aquela pequena porção. Então é um teste de fermento que você faz além de ativar ele. E enquanto eu tô esperando esses 10, 15 minutos, eu faço o recheio, que é bem fácil de fazer, é só você derreter manteiga e chocolate e colocar um pouco de açúcar mascavo e cacau. Daí você deixa essa misturinha aí de lado e volta para sua receita da massa. A minha esponja tá ótima, né? Deu aquela borbulhada e aí eu posso adicionar o restante dos ingredientes: farinha, açúcar, sal, ovos e colocar na minha batedeira com o gancho. Quando a massa estiver começando a se formar, daí eu adiciono a manteiga aos poucos. Como eu falei, vai colocando a manteiga aos pouquinhos enquanto a massa se forma. Não deixa a farinha toda se incorporar e depois adiciona a manteiga, porque senão vai ser mais difícil a manteiga entrar na massa. Você vai adicionando ali aos pouquinhos, bate por uns 10, 15 minutos e aí você pode abrir a sua massa bem fininha para rechear. Eu abri a minha massa bem fininha e dividi em 4 partes. Coloquei o chocolate, fiz o rocambole e cortei em pedaços menores e deixei na geladeira. Esse é o segredo pra gente conseguir enrolar bem, porque aí a massa que tem manteiga vai ficar mais durinha e o recheio que tem manteiga vai ficar mais durinho, não vai ficar derretendo tão facilmente na sua mão. Daí você vai fazer o seguinte, você vai cortar o rolo ao meio no sentido longitudinal e trançar essas 2 partes, formando uma tira ali de trança com 2 partes, né? Então não é uma trança de 3. Você vai ter uma tira maior e uma tira menor, que é o suficiente para você fazer a cruz. Vai fazer uma aberturinha na sua tira menor e encaixar ela na sua tira maior, na altura ali de 2/3, para formar a sua cruz. Então, como você pode ver, eu fiz essa aberturinha e enfiei a tira maior entre a tira menorzinha, justamente no ponto da cruz. E aí eu botei numa forma enfarinhada e deixei crescer. Se você não quiser fazer a cruz, pode fazer a babka tradicional, pode fazer em formato de guirlanda, pode colocar na forminha de muffins. Eu tinha bastante massa e acabei fazendo várias dessas combinações. Deixei crescer tudo por mais ou menos 1 hora, 1h30 e aí assei até tudo ficar douradinho e fica bem gostoso. Todo mundo foi fã dessa receita. Eu já dei de presente, já servi para visitas. Eu tenho certeza que agora, quando estiver chegando a Páscoa, eles vão ficar perguntando sobre a rosquinha de Páscoa, do mesmo jeito que eles perguntam dos cordeirinhos de chocolate que a gente fez no ano passado, e eu tenho certeza que eu vou ter que fazer também esse ano, porque eles já estão me cobrando. Vou deixar aqui embaixo a receita da babka e todas as outras receitas desse vídeo, e também outras receitas que a gente já fez em Páscoas passadas aqui no canal. A Páscoa simboliza para muita gente um renascimento. As pessoas associam com a primavera, e aí por isso a figura do coelhinho, a figura dos passarinhos, dos pintinhos, e a primavera, e as flores, e os ovos. Renascimento. Mas para quem é cristão, a Páscoa tem um significado mais profundo. Tem um significado de morte e ressurreição. A gente não tem medo da morte. A morte traz sofrimento, as pessoas amadas que morrem com certeza deixam uma saudade, uma tristeza, mas não é um desconsolo e um desespero sem fim, porque a gente sabe que nós temos um dia de reencontro marcado com essas pessoas, e melhor ainda, um dia de encontro com Jesus marcado no dia que nós morrermos ou no dia que Ele voltar para nos buscar. Jesus morreu justamente para tirar esse medo da gente da morte, para vencer a morte, para tirar o poderio da morte sobre a nossa vida. Se você também quer perder o medo da morte e viver com uma paz, uma esperança e uma alegria sobrenaturais, porque só o Espírito Santo pode dar isso, vá até Cristo, pegue uma Bíblia,
Comece a ler. Ore ao Senhor que te escuta e comece a experimentar a graça maravilhosa de poder viver em Cristo Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, quando estávamos ainda mortos em nossos delitos. Pela graça sois salvos.